pessoal, estamos aqui no Sushi Business, eu, Diego Lobulo. Eu, Vini Queda. Eu, Sasaki. Queremos agradecer aqui a Frescato e Tokyo Foods. Hoje estamos aqui com o chefe Koji Yokomizo. Tudo bom, Koji? Seja Tudo bem, bem-vindo. valeu. Prazer é o meu, hein? Bom, Koji, conta pra gente aí já, de cara, né, essa paixão aí, como é que foi que surgiu pela culinária japonesa e pela pesca também, né? Na verdade, a paixão pela culinária surgiu através da pesca. Eu, desde pequeno, ia pescar com meu pai. Sempre fui muito ligado à pesca, assim. E a profissão surgiu exatamente por isso. Eu fui para o Japão, fui com o Dekasegi e lá eu tentei arrumar um emprego nessa área, né? Porque eu me identifico muito. Mas você não trabalhou em restaurante japonês no Japão? Trabalhei um tempo. Na verdade, eu tinha duas profissões. Eu trabalhava numa casa de jogos de manhã e no restaurante à noite. Uma casa de jogos? Casa de jogos. Patinco. Explica isso pra gente. Eu fiquei curioso agora. Na verdade, é um patinco, né? Como se fosse patinco. Um cassino, que é muito comum no Japão. E para me sustentar. E à noite eu trabalhava de graça para aprender. Olha só. Caramba, que legal. E toda essa escola no Japão, isso refletiu aqui no Brasil nessa parte, principalmente de escolha de pescados, né? Hoje o Baikode, ele está aí com 5 operações, né? Sendo 3 restaurantes, mais 2 deliveries. Sim. Qual que é o critério para a escolha de uma melhor matéria-prima, um melhor pescado, principalmente? Isso ajudou muito, assim, né? O fato de eu ter trabalhado no Japão, ter tido contato com produtos excelentes, né? E você acaba ficando com o paladar apurado, você acaba aprendendo muita coisa, assim, em relação à qualidade. E isso me ajudou demais e me ajuda até hoje, né? No Japão, você trabalhou em quantos restaurantes? Não, eu trabalhei só em um restaurante. Em um restaurante? Quanto tempo, Koji? 1 ano e 2 meses, por aí, 2, 3 meses. Foi o tempo que você morou no Japão, foi isso? Não, eu morei no Japão 7 anos no total. Mas no restaurante japonês eu trabalhei 1 ano e meio. 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses? Koji, fala pra gente do restaurante. Qual que é a sua visão hoje do seu restaurante, assim, que você vê de diferencial perante aí a tantos e outros restaurantes japoneses que a gente tem hoje? Eu procuro sempre trabalhar com o melhor produto, né? Então, os peixes, por exemplo, eu tenho fornecedores, não digo próprios, mas assim, que trabalha quase exclusivamente pra gente, né? Que é pescador e já sabe como a gente gosta, que trata o peixe. Ou seja, você tem um relacionamento constante com essa turma toda de pescadores, né? O fato também que eu vou praticamente 1 vez por semana, vou pescar. Eu tenho um grupo muito grande, assim, de amigos que são pescadores também. Então o segredo é ser amigo do pescador, é isso? Também. Também. Mas falando um pouco mais da parte técnica, né, dessa parte de pescado, sim. Eu queria até que você falasse um pouco dessa questão do ikejime, do shinkejime, né, do abate correto do pescado para manter a qualidade, manter o frescor por mais tempo. Porque, assim, o que a gente vê aqui no Brasil é o crescente uso das câmaras de maturação para prolongação de vida do peixe. Sim. Só que no Japão, principalmente no Japão, eles fazem o abate correto e eles mantêm no gelo. E o peixe dura 15 dias sem problema nenhum. O ikejime que a gente... Por exemplo, esse fornecedor meu do Rio de Janeiro, ele entendeu que é fundamental você fazer o ikejime no peixe para prolongar a vida útil, né, da carne. Mas só o shinkejime, só o fato de você fazer o shinkejime já ajuda demais também, né? Que prolonga muito tempo. Prolonga muito tempo. Explica para nossa audiência, Koji, o que é o shinkejime. Exatamente. Na verdade, o shinkejime é você fazer a morte cerebral e sangrar o peixe, né? E isso já ajuda demais, assim.
E logo na sequência, conservar no gelo. Conservar no gelo. O que eu acho correto é você fazer o kijime e deixar na água. O que a gente faz é deixar na água do mar com gelo, entendeu? Então você já faz o processo Já lá faz, na hora, com água gelada do mar. Eu não, no caso, mas o pescador. Pescador. E isso depois a gente pode até... Eu acho que eu tenho uns vídeos dele também. Bom, então esses pescadores são guardados às 7 chaves, né? De certa Sim. forma. É um segredo do Koji. Falando do teu restaurante ainda, como é que você atua aí no marketing? Como é que você retém teus clientes hoje? Hoje em dia é mais mídia social mesmo, né? Mídia social. Eu acho que isso. E eu sempre, desde o início, eu sempre procurei... O treinamento da equipe é baseado em atendimento e qualidade. Né? O que a gente procura fazer sempre. Legal. Que eu acho que é o que acaba segurando os clientes, né? Outro diferencial que o Barcode tem, pelo menos o do estádio do Morumbi, é justamente ser dentro do estádio, né? Sim, isso também ajuda. Eu sou corintiano, mas eu já frequentei muito o restaurante do Code já. O fato de ter um restaurante é dentro do estádio com vista para o campo ajuda muito também, né? Muito. Que é uma... Hoje em dia não é uma novidade, mas na época era. Um conceito novo, né? Sem dúvida. Bom, o Vini já falou aqui que é corintiano. Desculpa, deixa eu falar também. A gente tem o outro que fica dentro do hospital, que é mais inusitado ainda. Sim. A gente tem dentro do Einstein que... A vista do estádio é melhor. Bem melhor. Que time você torce? Eu sou São Paulino. Que bom, mais um São Paulino aqui. Com certeza a comida lá no Morumbi é melhor do que no Itaquera, é isso que... Sem dúvida. Sem dúvida. Cara, e você é um inovador aí, né? Pelo que a gente estava vendo. O que te motiva aí, tá sempre inovando aí na culinária japonesa aí? Não sei se eu sou um inovador. Mas é mais os lugares, né, que a gente acaba abrindo, assim, né? Dentro do estádio, dentro do hospital. Mas acho que... E como é que você vê, por exemplo, a gente acabou conversando muito sobre isso também na outra temporada, a gente vindo de um período pós-pandêmico e essa crescente do delivery. Você abriu 2 operações de delivery que hoje estão bombando. Como que você enxerga esse novo mercado? O delivery, na verdade, assim, eu tive um pouco de sorte, porque um pouquinho antes da pandemia, eu já estava pensando no delivery, porque o que acontecia? Na nossa operação lá do estádio, a gente fazia muita viagem, começou a fazer muita viagem, mas eu não entregava. Tá. E estava começando a atrapalhar a minha operação do restaurante. Entendi. Por isso que eu já comecei a pensar no delivery. E aí a gente começou com esse projeto antes da pandemia. E quando começou a pandemia, depois de um mês nós inauguramos o delivery. Então todo o meu cliente do restaurante acabou migrando para o delivery, que me ajudou demais. Legal. Na verdade, foi o que salvou ali, né? E mesmo depois da pandemia, eu achava que fosse cair um movimento no delivery, né? Mas pelo contrário, assim, eu acho que ficou mesmo e é uma coisa que veio para ficar, não vai mudar mais, né? A gente vê aqui. E você vê que só melhora. Sem dúvida. Por trás aí das operações, né, Koji? Acredito eu que uma grande dificuldade é você manter uma equipe atuante, né? Sim. Aí dentro da sua operação. Você hoje faz o treinamento, quem que cuida dessa parte para você? O treinamento, na verdade, a equipe mesmo acaba fazendo, né? Então, o que eu tenho é uma coisa bacana, assim, que eu tenho muitas pessoas boas comigo, que estão praticamente desde o começo, que é o alicerce, acaba sendo o alicerce da casa, né? E essas pessoas mesmo acabam nos ajudando, assim, com o treinamento, né? Mas hoje em dia, assim, a gente está com um grande problema, que é a mão de obra. Mão de obra? Mão de obra. Acho que isso é geral, né? Acho que é geral. De uma forma geral. Porque hoje essa questão, então, você está no estádio do Morumbi, você está no hospital, né? Ou seja, você está trazendo o restaurante para lugares aí diferenciados, inusitados, né?
Você tem algum plano, algum projeto em estar em mais alguma Não. outra coisa inusitada da vida aí? Não? Um hotel? Não. Por enquanto, não. Não? Tá. E falando um pouco do Koji ser humano, né? Como que, apesar de ter 5 operações hoje, você consegue conciliar o lado pai, eu conheço seus filhos, o lado... essa parte de família, né? É difícil, né? Mas a gente tenta. Tempo a gente tem pouco, né? Então, nesse pouco tempo, a gente tenta aproveitar, né? E voltando Mas um pouquinho aí, Koji, também, a gente falou da questão da mão de obra, né? Sim. Acredito eu que esse é um trabalho, todo mundo está com essa dificuldade. Qual que é a sua tática aí para suprir, né, essa falta de mão de obra dentro do restaurante? Uma coisa que a gente faz, sempre fez, é tipo um plano de carreira, velho. Né? Então, tem muita gente que começou comigo que era caixa, hoje é chefe. Que legal. Entendeu? Então, a gente dá muita oportunidade para as pessoas boas. Como é feita essa seleção? Assim? Você faz um teste antes? Não, eu acho que a gente no dia a dia a gente vai percebendo, Sim. né? Não, e uma coisa... a gente dá oportunidade e a pessoa, quando tem interesse, quando tem ambição, vai acabar. Não, e é uma das equipes, assim, não querendo puxar o saco nem nada, mas é uma das equipes que os sushimens, pelo menos que sempre atenderam lá, sempre foram muito elogiados individualmente. Então tem muita gente que vai lá, senta no balcão do Koji e procura o Marcelinho, procura o Caio, procura o Márcio. Então um abraço pro Caio, pro Marcelinho. Então assim, o pessoal de muita qualidade que trabalha num nível altíssimo e conhece os clientes assim pelo nome, tem um atendimento diferenciado. São profissionais que já estão comigo há muito tempo, que já conhecem toda a clientela. E eu, assim, eu dependo deles. Eles que fazem todo o trabalho, na verdade, eu não faço nada, é eles que fazem, entendeu? Eu acho que só tem que valorizar. Só tem que valorizar, mas tem você que valorizar esses profissionais. Ou seja, hoje você tem a formação, né? Você está ali formando, como o próprio Vini falou, grandes profissionais aí, né? E uma escola, né? Koji escola aí também. Koji, você então, pai, pescador, São Paulino. Me fala uma coisa que a gente sempre pergunta para a turma. Qual que é teu prato predileto? O meu prato predileto é sushi. Qual peixe? Atum. Então, atum, buri. Outra pergunta que a gente fez também a gente conversou sobre isso com o Cris Mori também, com o Kleber Aracaki na outra temporada, é sobre as diferentes escolas de formação dos sushimens aqui do Brasil, né? A gente tem aqui o Sasaki, que veio, por exemplo, da escola do Gendai, o Kleber, que ele foi pro Sendai, ele era do Fujimai lá da Moca, tem a escola toda a escola do pessoal do Shun de Kobayashi, que vem você, Ronaldo Imai. É interessante ver, né, essas várias escolas que surgiram, né? Você aprendeu... Na verdade, assim, eu aprendi o básico Nihon, né? E aí eu voltei trabalhando no Brasil com o Shundi, né? Mas antes do Shundi, eu sou um pouco velho também dentro da culinária japonesa aí, Koji. Eu lembro de você se não me falha a memória, Mitsuyoshi. E também no Hanadoki. Exatamente, mas foi tudo, na verdade, a minha escola aqui no Brasil foi com o Shundi. Né? E antes de ir para o Japão, eu trabalhei um período com ele, muito pouco tempo, quando ele tinha um restaurante na 9 de Julho. E daí que eu me interessei. Falei, poxa, nossa, o que eu gosto é peixe, né? E me identifiquei muito por isso que eu fui pro Japão já na segunda vez com a ideia de trabalhar em restaurante. Você já foi focado para trabalhar no restaurante? Eu fiquei 1 ano no Japão, voltei.
Na segunda vez, eu já fui com a intenção de trabalhar em restaurante japonês para aprender. Legal. Falei, porra, no Japão, né? É. Bacana. Pô, Sasaki, eu não sabia que você era tão velho assim. Caramba, hein? Meu Deus. Bom, cara, assim, a gente tem uma outra pergunta aqui meio clichê, mas né, que é do... Enfim, a gente faz aí pra turma toda, que é assim... Hoje, se tivesse que deixar um legado, mas um legado em vida, não pós-morte, né? Uma mensagem aí. Pela tua experiência, enfim, pelo teu excelente currículo aí, enfim... O que você deixaria aí de mensagem para a turma? Só que você não vai falando para a gente, não. Você vai falando para aquela câmera ali, ó, que o Michel, nosso diretor, pediu para olhar ali. E você vai responder olhando lá e falando. Eu acho que o legado que eu gostaria de deixar assim, formar novos profissionais, entendeu? Que está acontecendo com a gente, assim, é o que eu te falei no exemplo do rapaz que era caixa e hoje ele comanda o nosso sushi bar, uma das casas. Eu acho, para mim, é satisfatório, entendeu? Muito legal, muito bacana. Bom, pessoal, muito bom o papo, né? Com certeza. Hoje, com esse legado de formação, né, de vida Sim. e propósito, um propósito muito nobre, muito bacana. E a gente queria aproveitar aqui, né, nossos grandes patrocinadores aqui, tem um presente para você, a Tokyo Foods, né, Vini? Isso. O Tokyo Foods ele está trazendo algumas novidades aí para o Brasil, né? Tá com uma parceria nova com o Shoyu Yamasa, que é ali da província de Chiba, né? E aqui eles estão presenteando nossos convidados com esse kit. Então a gente vai ter o ponzu, né, que é um molho cítrico feito com o dashi, feito com shoyu, com alguns cítricos japoneses. O shirodashi, né, que é o caldo base japonês. A gente tem uma base de lamen também, de frango. O nori, que a gente já falou bastante do nori na temporada passada. Entre outras coisinhas também. Então, a Tokyo está aí com essas novidades do Shoyu Yamasa, vindo muito em breve para o pessoal dos restaurantes. Muito bom. E a Frescato, né, Sasaki? Com certeza. Tem coisa também. boa aqui também para dar pro Koja, né? Temos aqui... Realmente ele gosta de peixe aqui, né? Para você, Codi, ó. Um camarão argentino. Tá? Ai, bacana. Sensacional, ele já vem nessa embalagem aqui, funcionado. Super produto aqui, que é o Uni. Uni chileno. Claro, chileno. É bem top, eu já experimentei isso aqui, Eu vale muito a tive, pena. há 2 semanas atrás, eu estive lá no Chile. Para conhecer as fazendas de salmão e aí a gente foi... Provou o Uni? Provei. Gostou? Muito bom, gostei. Boa, né? Muito bom. Bom, né? Eu vou levar o da Frescato aqui. Temos também aqui o Black Cod, né? Conhecido salmão. O produto que eu acho muito top e bom deles, que é o Nagi de Taiwan. Esse é top. Faz esse uma é top. diferença. Você vai levar também aqui uma truta defumada. Do presente da nossa querida Frescato. Muito obrigado. Bom, já tem um jantar hoje. É isso. Aí, ó. Lembrando que a Frescato está com uma loja nova ali em Moema, né? Uma loja boutique bem bacana. Quem for lá visitar, recomendo que vocês vão lá visitar e conhecer esses produtos maravilhosos que tem lá. Alameda Iambiquaras. Maravilhosa, flagship. Primeira de várias. Koji, obrigado aí pelo programa, por estar aqui com a gente no programa. Valeu, Codi. Obrigado. Obrigado, Koji. Obrigado. Sempre um prazer. Pessoal, Obrigado. mais uma vez obrigado aí, Koji aqui, né, grande chefe, mestre, contando sua história linda e maravilhosa, né, e trazendo aí um legado muito nobre, né, de formar pessoas e profissionais que vêm fazendo aí com todo aí primor. Fiquem com a gente, o próximo capítulo vem aí. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Bye, bye. Obrigado. Tchau, tchau.